Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada com Jesus. Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada com Jesus. Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, em nome da Arquidiocese de Fortaleza, trazemos o nosso carinhoso abraço a cada uma e a cada um de vocês neste momento em que apresentamos mais uma reflexão do nosso Catequese em Família. Eu sou o professor Fernando Paixão, da Escola de Pastoral Catequética ESPAC da Arquidiocese de Fortaleza. E o nosso tema de hoje é Jesus, esperança salvadora. Deus caminha com seu povo. Iniciemos então a nossa reflexão com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, para revelar de forma plena sua presença amorosa em nosso meio, Deus enviou seu próprio Filho Jesus Cristo, conforme prometera por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. É o que nos lembra a comunidade de Mateus. Jesus, portanto, foi a grande notícia enviada por Deus que devemos acolher sem medo e com muita alegria, porque Ele é o Salvador de nossas vidas. Assim, foram as palavras do anjo do Senhor aos pastores, quando Jesus nasceu em Belém de Judá. O anjo, porém, disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Comunidade de Lucas, capítulo 2, verso 10 e 11. Então, meus irmãos, desta forma, Jesus é nossa esperança salvadora, um Deus que caminha conosco. Para compreender Jesus como salvação e presença na caminhada do povo, temos que ter um olhar bem atento para suas palavras e atitudes contidos nos Santos Evangelhos. Ele se dedicou a percorrer as aldeias da Galileia, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. É uma das pérolas que nós encontramos, que faz esse resumo das atitudes e da vida de Jesus, que nós encontramos nos evangelhos, sobretudo esse pequeno refrão do evangelho de Mateus, capítulo 4, 23. Percebemos, portanto, que Jesus foi essa presença amorosa e salvadora no meio do povo simples das aldeias, restituindo a saúde, a alegria e a dignidade das pessoas. Esta era a salvação concreta, trazida por Jesus e experimentada na carne e na vida por essas pessoas vítimas de um sistema imperial, daquele Império Romano no tempo de Jesus. É um império causador de injustiças, de pobreza, violência e morte. No seu programa pastoral, Jesus tinha uma clara definição sobre os grupos de pessoas a quem prioritariamente ele se dedicaria para trazer-lhes a libertação e salvação. Vamos ver então na palavra de Deus
esta passagem do Evangelho de Lucas, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Então, com a força do Espírito de Deus, Jesus é impelido a levar a salvação aos pobres, aos presos, cegos e oprimidos. São essas as pessoas com quem ele caminha. Nessas categorias de pessoas, no entanto, estão cada um de nós, que numa compreensão catequética podemos identificar-nos, cada um se identificar com os pobres, quando de fato o somos. Ou quando nos solidarizamos e nos aproximamos dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Podemos também nos identificar como presos, quando nos vemos aprisionados em muitos tipos de prisões, seja a prisão no cárcere, seja a prisão do consumismo, do egoísmo, do pecado, entre tantas outras prisões. Como cegos, quando preferimos não enxergar determinada realidade e situações, para não se comprometer. Ou quando o medo, a tristeza e a desesperança nos impede ver Jesus caminhando conosco, como ocorre com os discípulos de Emaús, lembrado pela comunidade de Lucas. Como oprimidos, todas as vezes que formos submetidos a todo tipo de opressão e injustiças causados por um poder governamental sem compromissos com a dignidade e a vida do seu povo. Assim, queridos irmãos, concluímos dizendo que esse mesmo Espírito que ungiu Jesus e o conduziu a caminhar com o povo mais simples de sua sociedade é o mesmo Espírito que recebemos no batismo. Por isso, é dever de cada uma e cada um de nós caminhar na mesma direção de Jesus e assim, como ele, sermos também sinal da presença da salvação de Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Nós somos a família de Deus.